Caio está pronto para soltar todos os podres da família La Selva. Porém, o que ele não imagina é que isso causará uma série de tragédias. Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio revelará no meio de todos que Daniel não é filho do Antônio La Selva, ao descobrir que o irmão também se envolvia com a Aline. Apontando o dedo na cara do Antônio, Caio bradará: "Eu tô falando a verdade, que a família tem que ouvir. O Daniel é filho do seu irmão. Só que a Irene preferiu dizer que era do meu pai, porque era o irmão mais rico. A Cândida me contou tudo. Daniel é filho do seu irmão." Porém, o Caio se arrependerá logo em seguida de suas palavras, já que Daniel sairá descontrolado em um carro com o choque da notícia. Baterá contra uma árvore e perderá a vida após uma cirurgia. Irene, revoltada, jogará toda a culpa no Caio e prometerá vingança. "Caim, você é o próprio Caim. Matou o irmão, e não com uma arma, mas com as palavras. Você tirou o meu filho, tirou o filho mais querido. Eu sinto uma força dentro de mim, Caio. Uma força que não terá fim jamais. Eu vou me vingar, eu vou te destruir, Caio. Te destruir." E não para por aí não, viu? A Irene também tentará acabar com a Aline, colocando fogo na plantação da mulher e mandando tirar a vida da moça no mesmo rio que Ramiro tirou a vida de 2. Entretanto, Caio chegará a tempo para salvar a amada e finalmente conseguirá o amor de Aline. "Você me salvou, Caio. Você salvou a minha vida", dirá ela. Tudo pode acontecer após o Caio descobrir que o Daniel não só vai ficar com a sucessão, como também o advogado está com a Aline. Caio se sente traído, já que havia contado dos seus sentimentos para o irmão, e decide armar o maior barraco, começando por revelar os segredos da família. Com provas vindas da caixa de segredos que Cândida lhe deu antes de bater as botas, Caio faz o maior barraco na casa La Selva. Todos da família estão presentes no local e Caio diz: "Eu tô ferido. Eu tô machucado pela traição do Daniel. Dói aqui no meu peito. É uma dor que eu não consigo controlar. A vida toda eu te protegi, Daniel. Até mesmo sabendo a verdade. O maior segredo desta casa eu não contei para não te machucar." Nesse momento, Irene, muito astuta, já logo percebe que o Caio está prestes a falar e implora que ele fique de boca fechada. Mas o rapaz, sedento de ódio, saca do seu bolso uma foto da madrasta no bar da Cândida e diz em alto e bom tom que a mãe de Daniel foi uma mulher da vida. O advogado não acredita, logo de cara, nessa história contada por Caio, mas a Irene é obrigada a confirmar toda a verdade. No meio do relato da Irene sobre seu passado, Caio continua a insistir que Daniel lhe apunhalou pelas costas. O Antônio, ao mesmo tempo que fica surpreso com a história da Irene, não consegue entender o que Caio está falando sobre Daniel. Isso até o primogênito soltar em alto e bom tom que Daniel e Aline estão juntos. É claro que o Antônio fica uma fera com a notícia. Mas que loucura é essa? Bufa o poderoso para o seu filho mais novo. Daniel, com medo do pai e de também perder a sucessão, fica gelado. Ele não consegue dizer uma só palavra, mas o Antônio pressiona. Fala! Fala que mentira é que esse inútil do seu irmão tá dizendo? Fala, Daniel! Seja homem ao menos uma vez na vida. Não me venha com essa conversa mansa, essa lábia de advogado. Você tem alguma coisa com aquela viúva? Diga, Daniel! Sorrateiro, Daniel dá um jeito de tentar escapar. Ele que tem há uns tempos pra cá, estando cada vez mais ganancioso do que nunca, só pensa em dinheiro. Afirma para o pai que o romance que teve com a Aline não importa mais, uma vez que agora se casará com a Graça. Antônio, que não estava acreditando 100% nas palavras do Caio, finalmente dá conta de que tudo é verdade e que Daniel realmente se envolveu com a Aline. O fazendeiro então berra, dizendo que teve 3 trastes no lugar de filhos.
É então que Caio aproveita para botar mais lenha na fogueira. Ele se vira para o pai e para o tio e revela que Irene também mentiu sobre a paternidade do advogado. Eu tô falando a verdade que a família tem que ouvir. O Daniel é filho do seu irmão. Só que a Irene preferiu dizer que era do meu pai, porque era o irmão mais rico. A Cândida me contou tudo. Daniel é filho do seu irmão. Nesse momento, Daniel fica descontrolado. Ele pega o seu carro e sai dirigindo a toda velocidade, não aguentando mais aquela situação. Todos tentam impedir que o rapaz saia desembestado, feito louco, mas ele não ouve ninguém. Apenas pega o veículo e dirige freneticamente. Descontrolado, Daniel berra e chora enquanto dirige. Ele não acredita que não é um legítimo La Selva. Nisso, Daniel acaba perdendo o controle do veículo e bate bruscamente contra uma árvore. E então, tudo fica preto. Na Casa Grande, a discussão come solta, até que de repente o telefone do poderoso toca. Quando ele atende, recebe a pior notícia de todas. Seu Antônio, seu filho, o Daniel, ele sofreu um acidente na estrada. Tá no hospital e olha, eu não vou mentir pro senhor, o estado dele é grave. Fala um homem do outro lado da linha. Todos saem correndo rumo ao hospital e Irene, ao ver Daniel em uma maca desacordado, logo culpa o Caio pelo ocorrido com o filho. Viu o que você fez? Você é um crápula. Fez tudo isso por causa da sucessão? Por causa daquela viúva maldita? Eu jamais vou perdoar você! Grita a megera. A família é novamente avisada do estado do Daniel, que ele é grave, e os médicos dizem que vão fazer o impossível para salvá-lo. Olha, fratura grave na cabeça. Vamos ter que aguardar o especialista de Campo Grande, diz um dos médicos já na sala de cirurgia. Nesse momento, os aparelhos monitorando começam a apitar. Pressão elevada, está tendo uma parada cardíaca, fala o mesmo médico. Outro profissional faz massagem cardíaca em Daniel, mas os aparelhos continuam a apitar. Enquanto isso, a família é avisada que precisam esperar que o especialista chegue da capital. O rapaz precisa receber um tratamento adequado, explica o médico. Antônio então dá as ordens. Veja tudo o que é preciso fazer. Se for preciso questão de dinheiro, eu pago. Quando o especialista finalmente chega, a nova primavera não se mostra animado com o quadro de saúde do advogado. Há indícios de coágulo cerebral. Cada minuto conta. Vamos operar. Avisa ele, dando a entender que o pior pode sim acontecer. Ao fim da cirurgia complicada, o especialista dá a notícia ruim para a família La Selva. Fizemos o possível, mas o paciente tem coágulos no cérebro, numa região impossível de ser operada. Eu acredito que talvez seja melhor a família vê-lo e se preparar para... O médico é interrompido por Irene. Desesperada, ela fala que quer ver logo o filho. Irene entra no quarto do filho e mais lágrimas caem do rosto da mulher ao se deparar com Daniel naquele estado. Os enfermeiros tiram o tubo de oxigênio do rapaz, que está desacordado. O estado dele é muito delicado. Um coágulo pode romper a qualquer momento e pode ser fatal, avisa o médico. Meu filho, meu coração está partido de ver você assim, meu Daniel, chora a vilã. É então que, como um milagre, Daniel abre os olhos para dar o seu último adeus à mãe. Mãe, que bom te ver, fala ele com muito esforço. Você está bem? Você está falando, Daniel? Se anima a Irene. Mas os médicos ao redor trocam olhares pesarosos. Mãe, o melhor da vida foi ter tido uma mãe como você. Eu te amo. Sempre, sempre, mãe. Solta o advogado, declarando seu amor pela vilã, que apesar de tudo, fez o que fez de errado, sempre amou os filhos incondicionalmente. Então, de repente, o rosto do jovem fica relaxado e os aparelhos voltam a apitar. Daniel? O que foi isso? Daniel?
Pergunta a Irene olhando para os médicos. Um deles sente a pulsação do rapaz e faz sinal para o especialista, que olha o relógio. Sinto muito, mas o paciente foi a óbito às 22h34 da noite. Fala o médico, fazendo o mundo de Irene desabar. Óbito? Não! Daniel, não! Meu filho, volta aqui, meu filho! Se desespera a vilã. Nesse momento, Antônio, Caio e Ademir entram correndo na UTI e a megera despeja todo o seu ódio para o enteado, o acusando pelo que aconteceu com o Daniel. Caio, com os olhos marejados e mãos trêmulas, chora diante do corpo de Daniel. Meu irmão tão amado, eu tava com raiva, eu perdi a cabeça, eu nunca pensei que o mundo explodisse de repente e que o Daniel... Fala sem conseguir concluir. Irene, por sua vez, continua a destilar toda a sua raiva por Caio, que acaba aceitando a culpa pelo acidente. É minha, é toda minha. Eu sabia que o Daniel era frágil. Eu não podia ter agido daquela forma. Eu sou o culpado. Eu sou um Caim, diz ele aos prantos. Caim, você, Caim, matou seu próprio irmão, não com uma arma, mas com as palavras. Você tirou a vida do meu filho mais querido. Eu sinto uma força dentro de mim, Caio, uma força que não terá fim jamais. Eu vou me vingar, eu vou te destruir, Caio, destruir, promete Irene com sangue nos olhos. Um pouco depois da morte de Daniel, Irene começa seu plano de vingança contra o Caio. Entretanto, antes disso, ela percebe que a primeira coisa que tem que fazer é pôr mão na bolada dos La Selva. Irene fica sabendo que Antônio passará a sucessão para o Caio e decide confabular com a Graça para que ela obrigue Caio a se casar com ela e assumir o filho que está esperando. Assim, o bebê seria herdeiro legítimo. Isso tudo, pois Irene acredita que o bebê de Graça é mesmo do Daniel. Juntas, as duas armam para que o Caio receba mensagens enviadas do número do seu irmão, mesmo após a morte, com o pedido para que ele cuide do filho da dona da boutique. Caio fica apavorado com a suposta mensagem do além e procura a cunhada para questionar o que está acontecendo. Sonsa, Graça afirma: eu também não faço ideia, mas não tenha medo. Daniel era bom. Seja o que for, será bom pra você. Desculpa, eu nem me sinto bem falando assim. Caio, eu adorava o seu irmão. Ai, eu tô com a cabeça quente, Graça. Eu recebi a mensagem do Daniel pelo celular. Continuo recebendo, eu arrebentei o aparelho e mesmo assim continua vindo as mensagens. Como se alguém tivesse pegado o chip dele, fala o Caio. A víbora loira finge que não sabe das mensagens e pede para que Caio cuide do suposto filho do Daniel e se aproveita da ocasião para jogar seu charme para cima do legítimo La Selva. Ai, Caio, eu sou frágil. Minha gravidez é de risco. Desculpa me apoiar em você, mas é que é tão forte. Me sinto mais segura perto de você. Entretanto, Graça mais uma vez terá uma pedra no seu caminho. Pedra essa chamada Aline. A aspirante à produtora rural, após a morte do Daniel, acaba se afeiçoando mais ainda a Caio, principalmente pelo fato dele salvá-la de um novo atentado. Isso tudo pois a vida da mãe do João não terá mais paz. Com a partida do Daniel, Irene, que terá jurado vingança a Caio, coloca na cabeça que a Aline também é responsável pela partida do seu filho. Ela então manda Ramiro incendiar a plantação da viúva. A vilã perversa ainda pede para arriscar o fósforo que dará início ao fogaréu. Caio e Jonatas veem o fogo se alastrando e correm não só para avisar a Aline, mas também para tentar conter as chamas. Entretanto, não há muito o que fazer. A aspirante à produtora rural vê suas terras sendo devastadas pelo fogo e sua vitória ficando cada vez mais distante. Como o Antônio já fez tudo de ruim para a Aline,
A culpa sobre o incêndio criminoso cai nas costas do poderoso, o qual fica uma fera com a esposa. Os dois passam a ter discussões constantes e uma crise no casamento acontece, virando uma verdadeira queda de braço, com Irene não aceitando se divorciar sem pegar metade do dinheiro do homem, e é aí que a Irene passa a se envolver com o Luigi, enquanto o Antônio faz de Berenice sua amante. Agora voltando para a Aline, a coitada sofrerá ainda mais. Não satisfeita ao ter incendiado as terras da aspirante à produtora rural, Irene decide que está na hora da mocinha perder a vida. Ela então ordena que Ramiro afogue Aline no mesmo rio no qual o matador já tirou a vida da jornalista e do seu irmão. E assim o jagunço faz. O capanga afoga a viúva no rio onde já tirou a vida de 2, mas dessa vez ele falha. Caio vê logo após ele deixar a Aline aparentemente sem vida. O filho de Antônio chega a tempo de fazer uma respiração boca a boca e salvar a vida da viúva, que depois disso se apaixona por ele. Caio, você me salvou, Caio. Você salvou a minha vida, diz ela. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!